Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, você que é inscrito no nosso canal. Eu sou o Reverendo Anderson, sou sacerdote anglicano e no vídeo de hoje vamos falar sobre a Rainha Isabel I, ou como nós conhecemos no Brasil, como Elizabeth I. Isabel ou Isabel I é de 7 de setembro de 1533 a 24 de março de 1603. Também chamada de a Rainha Virgem Gloriana, foi rainha reinante da Inglaterra e Irlanda de 1558 até a sua morte, e a quinta e última monarca da Casa de Tudor. Como filha do rei Henrique VIII, Isabel nasceu dentro da linha de sucessão. Entretanto, a sua mãe, Ana Bolena, foi executada 2 anos e meio após seu nascimento, e o casamento dos seus pais foi anulado. Isabel, assim, foi declarada ilegítima. Então, a rainha Isabel I, ela é a segunda filha do rei Henrique VIII. A primeira filha é Maria, filha de Catarina de Aragão, e Isabel ou Elizabeth I, filha de Ana Bolena. Então, assim como Maria, ela sentiu um pouco na pele o que é ser assim rejeitada pelo seu pai e ser tratada como uma filha ilegítima, né? Como uma criança que não tem um pai, né? Apesar de elas terem um pouco de regalias, porque mesmo sendo filhos bastardos, mas eles habitavam também na corte, né? Não eram totalmente jogados na rua. Então ela sentiu isso que a Maria passou, né? Ela que foi a segunda mulher a sentar no trono inglês, né? Passou a ser chamada tanto de Rainha Virgem como Gloriana. De Rainha Virgem, segundo alguns historiadores, não se sabe se isso é verídico, mas é o que alguns dizem, é que ela quis rivalizar assim com a devoção que que existe com a Virgem Maria, né? Como o povo tem aquela grande devoção pela figura da Virgem Maria, então ela quis, dessa maneira, segundo algumas fontes, ela quis rivalizar com essa devoção à Virgem Maria e também se apresentando como uma rainha virgem, né? Sabemos que ela não foi casada, mas dizer que é virgem, isso aí não podemos falar nada sobre isso, né? Segundo uns historiadores, ela tinha seus amantes, né? Mas que isso dela querer usar o título de Rainha Virgem foi mais para rivalizar com a figura da Virgem Maria, segundo pesquisas de alguns historiadores, né? Gloriana é uma rainha que vai obter algumas glórias, né? Creio que a maior dela, lá na frente nós vamos ver que vai ser a derrota dos espanhóis, né? Isso vai assim
dá a ela assim uma admiração muito grande do povo inglês para com a figura da rainha Elizabeth I. Seu meio irmão Eduardo VI sucedeu Henrique VIII. Antes da sua morte, Eduardo nomeou Joana Grey como rainha, excluindo da sucessão as suas meia-irmãs Isabel e a católica Maria I. Apesar da existência de um estatuto declarando o contrário, porém o seu testamento acabou sendo anulado e Maria tornou-se a rainha. Tendo Joana sido executada, Isabel foi também feita prisioneira durante cerca de 1 ano, em que durou o reinado de Maria por suspeitas de apoiar os rebeldes protestantes. Nesse aqui nós vimos quando eu falei sobre a rainha Tudo, a rainha Maria I, né, que ela, quando assume, vai perseguir, né, ela manda matar essa Joana Grey e também manda prender a sua meia-irmã Elizabeth I. Né? Teve um levante contra Maria, sendo que esse levante não teve nenhum êxito. Então ela acabou sendo presa e como Maria não teve herdeiros, então quem assumiu o trono foi a sua irmã Elizabeth I. É bom lembrar que quem colocou de volta Maria e Elizabeth de volta à linha de sucessão foi a mãe do rei Eduardo VI. A mãe de Eduardo VI foi quem colocou de volta Maria e Elizabeth de volta à linha de sucessão. Eduardo foi que, não sei o que passou na cabeça dele, quis retirar as suas irmãs da linha de sucessão, acrescentando uma prima. Mas aí esse levante católico que teve contra essa nomeação acabou tirando a Joana Grey do poder e colocando Maria no seu lugar. Isabel sucedeu a Maria em 1558 e passou a reinar com um conselho. A rainha passou a depender muito de um grupo de conselheiros. Uma das suas primeiras ações como rainha foi o estabelecimento de uma igreja de Via Média, da qual tornou-se sua chefe suprema. A resolução religiosa isabelina mais tarde desenvolveu-se na atual Igreja Anglicana. Era também esperado que ela se casasse e gerasse um herdeiro para continuar a linhagem da casa de Tudor. Porém, nunca se casou, apesar de ter tido vários pretendentes. Isabel ficou famosa pela sua castidade enquanto envelhecia. Um culto cresceu ao seu redor, tendo sido celebrada em pinturas, desfiles e obras literárias. Então, como eu tinha falado antes, como Maria não conseguiu um filho para ser o seu sucessor, Isabel é quem vai assumir esse lugar. E Isabel, assim como Maria, também não deixa herdeiros. A diferença das duas é que Maria casou e Isabel, ou Elizabeth I, não quis casar, né? Quis permanecer solteira. Creio que a morte de sua mãe deixou nela um trauma muito profundo, né? E ela resolveu não aceitar essa imposição que havia de que ela deveria ser obrigada a casar e às vezes com alguém que ela nem amasse. Então ela escolheu essa vida de solteira, né? E como tinha falado logo no início, foi crescendo ao redor dela
uma fama, né, até de santidade, né, por ser uma rainha virgem, né? Isso foi também colocado em obras literárias, né? O próprio Shakespeare vai escrever alguma coisa, ele que foi contemporâneo da Rainha Elizabeth I. O reinado de Isabel foi mais moderada do que a do pai e a dos meios irmãos. Era relativamente tolerante em questões religiosas, evitando perseguições sistemáticas. Depois de 1570, quando o Papa a declarou ilegítima e permitiu aos seus súditos que deixassem de lhe obedecer, várias conspirações ameaçaram sua vida. Então, diferente dos irmãos, né, do Eduardo, com Eduardo vai ter a perseguição para com os católicos, mas a grande perseguição religiosa vai acontecer com Maria no poder, né, ela vai mandar para a fogueira vários protestantes. Com Elizabeth I, ela vai ser mais tolerante em relação à religiosidade do seu povo. Tanto que é com ela que vem surgir essa nossa espiritualidade que até hoje nós tentamos manter, que é de ser uma igreja de via média, uma igreja tanto católica, mas também protestante, né? Então, Elizabeth, ela vem tentar fazer com que acabassem aqueles conflitos que, na maioria das vezes, eram mais por questões religiosas entre católicos e protestantes, conflito esse que, infelizmente, até hoje existe, né? Não tanto na Inglaterra, até porque a Inglaterra hoje é quase um país muçulmano, né? Existem mais muçulmanos do que cristãos hoje em dia na Inglaterra. Então, ela vai ser ameaçada depois, né, pelos seus inimigos, né? Uma coisa que eu deixei de falar é que o governo de Elizabeth I foi um governo na qual ela estava no trono, mas quem mandava eram os seus conselheiros, né? Os seus conselheiros era somente assinava, né? Era quase, em algumas questões, uma rainha de enfeite, né? Porque boa parte das ordens vinham de homens que a manipulavam para fazer o que eles queriam. E ela vai ter esse conflito com o Papa, né? O Papa que vai a torná-la ilegítima, dando até a bênção para aqueles que a matassem, né? E tirassem ela do poder. Então, tiveram algumas tentativas, né, de alguns fanáticos católicos que tentaram matar a rainha, mas essas conspirações foram todas colocadas abaixo, nenhuma deu certo. Todos os planos foram derrotados com a ajuda dos serviços secretos dos seus ministros. Isabel era cautelosa em assuntos estrangeiros, movimentando-se entre grandes potências da França e Espanha. Apoiou sem entusiasmo várias campanhas militares ineficazes e mal equipadas nos Países Baixos do Sul, na França e Irlanda. Porém, por volta da década de 1580, uma guerra contra a Espanha tornou-se inevitável, quando os espanhóis finalmente decidiram, em 1588, tentar conquistar a Inglaterra. O fracasso da Armada Invencível associou Isabel a uma das maiores vitórias militares da história inglesa. Então, a Rainha Isabel é essa figura marcante da história, tanto que há várias obras, vários filmes sobre essa mulher, né? O rei que queria um homem
né, para marcar a história, teve uma mulher que, enquanto ele, o rei, não trouxe tanta glória para o povo inglês, vai ser sua filha Elizabeth I quem vai trazer, né, para o povo inglês esse sabor, né, de vitórias, certo que vai ter sim alguns fracassos, né, algumas campanhas que foram feitas e foram fracassadas, mas só o fato de eles conseguirem vencer os espanhóis que eram temidos naquele tempo, deu a ela essa fama que perdura até hoje, né? Essa fama de gloriosa, de virgem, né? E de uma grande rainha para o povo inglês. Ela que mostrou para a igreja anglicana que a igreja deve ser uma igreja para todos, uma igreja tanto para católicos quanto para protestantes, uma igreja de via média, e que os demais anglicanos ou que se dizem anglicanos aprendam um pouco daquilo que Elizabeth tentou nos ensinar quando resolve dizer que a igreja deve ser uma igreja de via média, né, para assim pôr um fim a tantos conflitos em nome de Deus. Na verdade, Deus não tem nada a ver com esses conflitos que são mais ideológicos. Então, que Deus venha abençoar a cada um dos irmãos que assistiram esse vídeo. Espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe, né? Se tiver algo a comentar ou alguma sugestão, estou aqui aberto para acolher qualquer sugestão que venha para melhorar o nosso canal no YouTube. Então, um forte abraço e que Deus abençoe.